vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, no verso 15, que está escrito assim: a parábola da grande ceia. Lucas 14, 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todas a uma começaram a recusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e importa em vê-lo, rogo-te que te hajas por recusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e fui experimentá-los, rogo-te que me hajas por recusado. E outro lhe disse: casei e portanto não posso ir. Então, voltando aqueles servos, anunciou essas coisas ao seu senhor. E aquele pai, glória a Deus, e aquele pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e velados e força-o a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Nós vimos aqui o que Jesus quis falar naquela época, o que Jesus está querendo falar conosco hoje. Nós sabemos que ali os fariseus, eles tinham ali convidado Jesus para estar ali no jantar. E nós sabemos que naquele jantar o Senhor Jesus, ele não perdia a oportunidade. E ele sempre na oportunidade, ele estava ali falando aquilo que o Pai o falou, aquilo que o Pai o determinou a falar. E nós sabemos que os fariseus, eles eram pessoas que eles olhavam muito o dinheiro, eles olhavam muito as condições da pessoa, o status das pessoas, né? Eles olhavam muito isso. E Jesus, ele naquele momento ali, ele quis mostrar para eles a humildade e o porquê da vinda dele aqui nessa terra. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus, ele foi falar ali das bodas, por quê? Porque os fariseus, eles achavam que a salvação era somente para eles. Eles se achavam assim, por eles cumprir a lei, por eles ser cumpridor da lei, somente eles eram merecedor da glória de assentar na mesa com Cristo, como nós vimos aqui no princípio, que eles falaram, né, que bem-aventurado é aqueles que vão sentar ali na mesa ali com o Senhor no reino. Então eles achavam que aquilo ali era só para eles. Mas Jesus, ele, naquele momento, o Senhor Jesus passou essa parábola aqui para eles, para estar ensinando para eles ali a parábola da boda. O que acontece? Jesus disse que o homem fez uma festa, e naquela festa que ele fez, ele convidou os amigos, os conhecidos dele, as pessoas que ele conhecia. E cada uma das pessoas que aquele Senhor convidou, eles sempre tinham uma desculpa. Cada um deles, os 3 tiveram desculpa. Um falou que tinha comprado um terreno, outro falou que ia casar. Cada um deu aquela sua desculpa e não foi. E naquele momento ali, que aqueles homens deram aquelas desculpas, o servo daquele Senhor chegou perante ele e falou para ele: todos aqueles que o Senhor escolheu e que o Senhor convidou, eles deram desculpa e eles não quiseram vir. Mas aí aquele Senhor vira para o servo e fala: não, então você sai para a rua e você chega ali, você convida todas as pessoas, aleijados, mancos, todas as pessoas que estiverem naquela rua, você o convida. O que nós aprendemos com isso? O que Jesus quis ensinar para os fariseus? O Senhor Jesus quis dar uma lição para eles, de mostrar para eles que Jesus veio para eles, Jesus veio para os judeus.
mas eles não aceitaram a Jesus, eles não aceitaram, pelo conhecimento que eles tinham da lei, por eles conhecer e falar e se achar que eram pessoas corretas demais, que eram pessoas preparadas demais para estar ali com Abraão, né? Que eles sempre falavam, nosso pai Abraão, eles sempre seguiam as leis de Moisés. Mas quando veio o cumprimento ali da palavra de Deus, que veio o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que veio ali o Rei dos Judeus, que veio ali o escolhido Messias, eles rejeitaram e eles não aceitaram aquilo. E Jesus pegou e mostrando para eles, ensinando para eles, que Jesus veio para eles, convidando a eles, estava tudo preparado. O jantar, a boda estava preparada, a festa estava preparada, só faltava ali os convidados. É o que? Tudo já estava preparado. O que estava preparado? Desde o início do mundo, quando o homem pecou, Deus já havia preparado ali Jesus para trazer a salvação para nós. E ali a preparação foi de quê? Foi de muito tempo, foi de muitos anos que foi a preparação. Passaram uma geração, passou duas gerações, passou várias gerações para que chegasse o cumprimento da promessa de Deus de enviar o Filho do Homem. Da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E quando esse Messias chegou, para onde ele foi ali instituído, onde ele foi ali, para ele ser reconhecido como Rei dos Judeus, para ele ser reconhecido como Messias, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por aqueles que tinham tanto conhecimento e tanta sabedoria da palavra de Deus. E Jesus quis mostrar o quê? Vocês estão me rejeitando, vocês não estão me aceitando. O Pai me enviou, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Estou chamando vocês e vocês não estão aceitando. Será chamado ali, Deus ele vai chamar os gentios, que somos nós. Deus vai chamar aqueles que estão na rua, quando Jesus disse, aqueles mancos, aqueles que estão ali necessitados. Esse Jesus vão chamar, que somos nós, os gentios, que não tínhamos nenhuma promessa, do Senhor, para que hoje nós possamos viver o que nós estamos vivendo, que é a palavra do Senhor. E nós aprendemos com isso, amada igreja, que o Senhor, Jesus deu esse ensinamento ali para os fariseus, mostrando para eles que eles não eram nada, tudo aquilo que eles achavam que eles eram, que ali o Senhor estava mostrando para eles. O Senhor Deus preparou para vocês, o Senhor Deus enviou profeta, ensinando vocês, mostrando vocês, falando da minha vida, e agora eu chego e vocês me rejeitam. Vocês não serão vocês que sentarão na mesa com o Senhor, não serão vocês que cearão ali com o Senhor, mas serão aqueles que, quando for chamado nas ruas, que for chamado aqueles que por vocês são rejeitados, esses sentarão na mesa com o Pai, esses participarão da boda do Cordeiro. E nós aprendemos com isso, amada igreja, que muitas vezes essas pessoas, quando são chamadas hoje, nós trazemos para o dia de hoje, o Senhor preparou tudo, Jesus preparou tudo, Ele veio sobre essa terra, Ele preparou a obra, foi cumprido tudo aquilo que era para ser cumprido pelo Pai, através da vida de Jesus, que é o plano da salvação para toda a humanidade. E o Senhor Jesus, Ele veio, Ele preparou, Ele deu a vida, Ele fez tudo para que hoje, quando o Pai os chamasse, nós pudéssemos estarmos ali pronto para participar, pronto para estar ceando com Ele. É uma jornada, é uma caminhada com o Senhor Jesus. Então está tudo preparado hoje. Para quê? Para que um dia eu e você, nós possamos estar ali sentados na mesa do Pai. Mas nós vimos, amada igreja, que hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, o Senhor está chamando. O Senhor está chamando as pessoas para participar.
As pessoas para estar, Deus está falando, está tudo sendo preparado para esse dia, para que você possa sentar na mesa comigo. Mas muitas vezes, amada igreja, as pessoas, elas estão rejeitando, recusando o convite, assim como aqueles recusaram o convite do Senhor. Eles recusaram e hoje as pessoas estão recusando. Não estou tendo tempo para ouvir a Deus, eu não estou tendo tempo, minha vida está corrida, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para jejuar, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para testemunhar. E Deus está chamando e as pessoas estão inventando desculpa, como aquelas pessoas inventaram desculpa. Mas nós entendemos, amada igreja, o que está acontecendo no dia de hoje. Cada uma daquelas pessoas que inventaram uma desculpa, eles não estavam, ao nosso ver, eles não estavam errados. Um comprou um terreno. Quem comprou um terreno e não vai querer ver aquele terreno? O outro comprou uma junta de boi e queria ali comemorar. Quem ia comprar isso e não ia querer comemorar numa festa? O outro ainda deu uma explicação maior ainda. Eu me casei. Qual homem que vai casar e vai querer estar ali com a esposa, ter um momento ali com ela? Cada um deles tiveram uma desculpa, mas uma desculpa válida. Mas o que nós aprendemos e entendemos com isso? Que acima de todas as coisas, acima de todas essas coisas que são importantes na nossa vida, que são boas para nós, está o chamado de Deus para nós. Está o chamado de Deus para mim e para você. O que Jesus quis nos ensinar com isso? Que mesmo nós tendo coisas para fazer, porque naquele tempo o Senhor Jesus já estava falando das pessoas não tirar o tempo, não ter tempo para buscar, não dar importância para as coisas de Deus. E hoje, nós vimos hoje que as pessoas, elas não estão dando importância, elas não estão tirando tempo para aquilo que é de Deus, para as coisas de Deus. As pessoas não estão tirando tempo para isso. Então nós vimos hoje que a correria, que o tempo, a fadiga, muitas vezes, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, está tirando nosso foco, está tirando a nossa visão daquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós? O Senhor tem para nós uma eternidade, uma mesa preparada para que nós possamos sentar juntamente com o Pai. Mas muitas vezes a gente vê, amada igreja, que o que está, muitas vezes, não somente o tempo, mas a ansiedade das pessoas. Pelo fato da correria do mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vendo que as pessoas estão andando ansiosas com as coisas. Muitas vezes tem pessoas que têm promessa de Deus na vida delas e quando passa o tempo, elas não estão tendo a paciência, elas não estão tendo a sabedoria de esperar o tempo no Senhor. Por quê? Porque nós temos exemplo até mesmo nessa bolda. Para essa bolda ser ali, Jesus falou essa parábola, Jesus mostrou que o dono da festa, que o Senhor que estava preparando a festa, ele teve um tempo de preparação, o tempo para preparar todas as coisas, não foi tudo de uma vez. Deus tem esse poder de fazer tudo de uma vez, mas as coisas de Deus é preparada. Muitas vezes Deus tem promessa na minha e na sua vida, e nós esperamos ali, às vezes 1 ano, 2 anos, e as pessoas perdem a fé, perdem a confiança no Senhor, perdem a esperança no Senhor. Por quê? Porque acham que tudo tem que ser feito no minuto, tudo tem que ser feito ali às pressas, tudo tem que ser ali, porque nós estamos vivendo este mundo, nós estamos vivendo um mundo que é no estalar de dedo as coisas estão acontecendo. Nós vimos assim que é uma coisa que a gente sempre bate nessa mesma tecla. A gente vê a tecnologia, a gente vê a ciência aumentando, a gente vê as coisas facilitando. Hoje você não precisa de escrever uma carta. Antes você escrevia uma carta, você punha no correio, para o correio chegar, até chegar a pessoa. Ali era um tempo para aquela carta chegar.
E você era trabalhado na sua paciência, porque você sabia esperar. Você sabia que você ia escrever aquela carta, que você ia ter que levá-la no correio e que ia demorar uns dias para aquela carta chegar na mão da pessoa, para depois você receber a resposta. Hoje não. Hoje você pega o celular, você manda uma mensagem, se passa 2, 3 minutos, a pessoa não viu aquela mensagem, você já liga, eu mandei mensagem para você, você não viu, tudo é na hora. Tudo para resolver está sendo na hora. Só que a obra de Deus não é dessa forma. E muitas vezes isso está fazendo com que nós também achamos que Deus tem que fazer as coisas da maneira que o homem está fazendo. Que da mesma forma que a tecnologia está evoluindo, da mesma forma que as coisas estão sendo rápidas, nós estamos achando que na nossa vida as coisas Deus tem que fazer dessa forma. Deus não muda. Deus é Deus. Ele faz da forma dele, ele trabalha da forma dele. Se Deus tem uma promessa na nossa vida, ele trabalha, ele tem tempo, ele trabalha com tempo. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa para trabalhar na vida das pessoas. Nós vimos as pessoas que tinham promessa de Deus. Abraão teve promessa de Deus. Quando Deus prometeu dar um filho para ele, ele esperou ali 10 anos ali para receber aquele filho. Ele esperou um tempo para ele receber aquele filho. É um tempo que Deus estava preparando para ele. Davi, quando ele recebeu ali a unção, ele esperou um tempo, foi um tempo que ele esperou para ele receber aquilo de Deus. Todos esses servos do Senhor, Moisés, Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Quando aquela mulher pegou ali, a mãe de Moisés pegou ele, jogou ele ali naquele cestinho ali, já era propósito de Deus, já era Deus preparando. Deus já sabia o que ele ia fazer. E passaram-se 40 anos. 40 anos Moisés ficou ali, vivendo ali no Egito. Depois mais 40 anos no deserto. Quer dizer, foram 80 anos para se cumprir aquilo, o propósito do Senhor naquele lugar. E nós vimos várias outras pessoas, homens de Deus, que demorou tempo para as coisas se concluir. E nós vimos Jesus. Isso é o Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Jesus, ele veio, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele no ventre da mãe dele. Jesus, quando a Maria se engravidou, ali um anjo chegou ali e falou com ela, falou para ela as coisas que ia acontecer, que ali ela estava grávida, que ela era agraciada, que ali dela geraria o Messias, o Salvador. Jesus esperou 30 anos para que se cumprisse aquilo que o Senhor tinha na vida dele. E ele, como Deus, o que ele mostra para a gente? Paciência. Nós temos que ter paciência nas coisas. As coisas não é da forma que nós queremos. Muitas vezes hoje em dia a gente fala, não somente nós, mas várias pessoas abrem uma igreja hoje, aí já acha que já tem que estar cheia. Começa o ministério hoje, já acha que o ministério já tem que fluir da forma que a gente acha. Não, é um trabalhar de Deus, é um tempo de Deus para a nossa vida. E esse tempo muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós procuramos ali questionar a Deus, muitas vezes nós procuramos erros em nós procuramos o que está errado, o que eu estou fazendo de errado, mas não é que nós estamos fazendo as coisas de errado, é o tempo de Deus, é Deus trabalhando da forma dele. Aqui ele trabalha com a gente, ele trabalha com as pessoas que estão para vir. Nós vimos que hoje as pessoas, elas não estão tendo paciência, que muitas vezes as pessoas têm promessa ali, às vezes esposo orando para esposo, mães orando para filhos. Quando a pessoa persevera, quando a pessoa tem a fé, quando ela confia no Senhor Jesus, ela espera 10, 15, 20 anos, e muitas vezes a gente acha muitos testemunhos antigos que a gente via, de mulheres que orou para o marido durante 30 anos, de mães que intercedeu para filhos, 20, 30 anos, oraram para filhos. E hoje, amada igreja, hoje muitas vezes a mãe ora por filho, 1 ano, 2 anos, aí aquele filho ali, ela não vê a transformação, aí ela já fala, Deus, muitas falam, Deus, salva ele e leva, eu não quero ver ele sofrendo, mas não é isso, ela não quer sofrer, ela não quer esperar, ter paciência, esperar o tempo de Deus, e muitas vezes ela pede até Deus para tirar. Ela pensa, se eu salva e tira, porque aí eu não vou precisar de ficar lutando. Quantos maridos, quantas esposas que
o marido tem promessa de Deus, e muitas vezes ali o marido está fora da presença de Deus, a esposa ora 1, 2, 3 anos, depois passa um tempo, não, eu já orei, eu já cansei, não é desse jeito, eu vou largar para lá, não deu certo, eu vou tentar novamente, e assim vice-versa. Quantos maridos que muitas vezes a esposa tem um propósito, Deus tem um propósito na vida da esposa e o marido não ora. Quantos casamentos são destruídos por não esperar? Quantas famílias são destruídas por não esperar? Quantos ministérios são destruídos por não esperar? E essa impaciência, esse tempo ali, sempre ali, com as coisas nossas, como aqui foi dado o exemplo da bodas, sempre tendo alguma coisa para fazer, sempre tendo alguma coisa para resolver, sempre com a preocupação com o nosso eu, com a nossa vontade, com o nosso querer. Isso a gente vê, muitos ministérios foram destruídos por causa disso. Isso não é só agora, a gente vê a história de Saul. Saul, numa das pelejas de Saul, ele esperou ali para Samuel, porque as pelejas que tinham, o Senhor usava o profeta, aí eles consultavam o profeta orava ali para abençoar, para que eles fossem para a guerra abençoados. Saul esperou, Samuel não chegou, Saul esperou, não teve a paciência. O que Saul fez? Saul foi, ele mesmo ofereceu o sacrifício ao Senhor, e ele foi para a peleja, e o que aconteceu? O Senhor, ele indignou, o Senhor se irou contra isso. Por quê? Porque ele não teve a paciência de esperar Samuel chegar. Quando Samuel chegou, ele já tinha feito o sacrifício, e ele já tinha feito aquilo que era para o profeta fazer. Quantos ministérios estão sendo destruídos hoje? Porque Deus tem um propósito naquele ministério, e pessoas estão fechando igreja. Pessoas dizem, a igreja está com pouca gente, já tem um ano que eu estou lutando, eu não estou vendo ninguém, então eu vou fechar as portas. Muitas vezes, por quê? Por não esperar. Se Deus falou, ele cumpre. Se Deus prometeu, ele tem promessas que estão acontecendo na minha vida hoje, promessas de 30 anos atrás, promessas de 40 anos atrás, eu estou vivendo hoje. A gente vê muitas vezes Caleb foi um deles que teve uma promessa de Deus. Passado 40 anos, mais de 40 anos, ele recebeu ali a promessa de Deus, que era a parte dele, da terra dele, receber a herança dele. E mesmo assim ele falou, depois de 40 anos eu estou com o mesmo vigor, eu estou com a mesma força, com a mesma fé para receber a promessa de Deus. E muitas vezes as pessoas, pela ansiedade, pela muita preocupação, pela preocupação do que você tem que fazer, do seu eu, da sua vontade, do nosso problema, muitas vezes a nossa preocupação conosco mesmo nos atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida, atrapalha as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Nós temos que crer e confiar. Se é 10 anos, é 10 anos, se é 20 anos, é 20 anos, é o tempo de Deus. Isso é descansar no Senhor. Aí a gente vê, hoje em dia a gente vê ansiedade dentro da igreja, a gente vê pessoas dentro da igreja, pastores, missionários, líderes, a gente vê ali com ansiedade, com depressão, com angústia, com síndrome do pânico, cheio de problemas. Por causa de quê? Por causa disso, por estar olhando demais, se preocupando demais com si mesmo, porque isso é preocupar com si. Porque quando nós nos preocupamos com nós e que Deus tem uma promessa na nossa vida, nós temos que descansar no Senhor. E o descansar é o que? É o confiar, é saber, Pai, esse filho o Senhor me deu, essa filha o Senhor me deu. Eu sei que por mais que esteja distante de mim, por mais que 1 ano está passando, 2 anos está passando, mas eu sei que o Senhor está cuidando, e eu sei que a promessa do Senhor vai se cumprir na vida dela e dele. Pai, se eu estou intercedendo com meu esposo, Pai, se tem 10, 15 anos, mas se tem promessa, eu creio e eu descanso e confio no Senhor. Pai, esse ministério está sendo aberto, mas foi aberto pelo Senhor. Se é o Senhor que chamou, eu espero com paciência. Eu espero 1 ano, 2 anos, o tempo do Senhor. O importante é caminhar, é continuar caminhando. Assim como Abraão creu no Senhor, quando o Senhor fez uma promessa para ele, o Senhor não explicou, não falou o lugar onde ele ia, onde que ele ia ficar. Não, só falou, sai. Abraão peregrinou ali em muitos lugares. Abraão deixou tudo. Ele passou muitas coisas para depois cumprir. Mas ele não deixou de caminhar. Ele não deixou de confiar no Senhor. E muitas vezes, amada igreja, infelizmente, hoje, essa ansiedade, isso que o mundo está passando para nós,
nós. Isso está atingindo nós, a igreja do Senhor. Isso está nos atingindo porque nós estamos se tornando pessoas ansiosas. Nós estamos se tornando pessoas problemáticas por causa de quê? Por causa do tempo, por causa das coisas, da gente continuar achando que tudo é do nosso tempo. Isso é do mundo, isso é do homem, porque o homem quer provar que é o tempo dele, que é a hora que ele quer, que é do jeito que ele faz e que ele é mais rápido. Ah, se Deus está fazendo algo com o tempo, nós vamos fazer mais rápido do que Deus. Nós vamos mudar as coisas mais rápido. Isso é o homem querendo ser mais do que Deus, e nós não podemos deixar isso nos atingir. Nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que saber que nós temos que viver cada dia da nossa vida, cada minuto da nossa vida, com aquilo que nós temos, com o que nós temos para viver hoje. Se hoje Deus nos deu algo para nós resolvermos, vamos resolver hoje. O amanhã pertence a Ele. Isso é confiar no Senhor. Isso é deitar a cabeça no travesseiro e descansar no Senhor. Isso é ter o Senhor como nosso refúgio, como nosso consolo, como nosso conforto, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Se você tem promessa do Senhor na sua vida, guarda no seu coração essa promessa. Não preocupa com o tempo, mas preocupa sim em você ser fortalecido para você esperar, porque um dos frutos do Espírito, que o próprio Deus, a própria Bíblia nos ensina, que o fruto do Espírito é a mansidão, a paciência, a perseverança, a longanimidade, a bondade. Quer dizer, esperar em longo tempo, você vai esperar com esperança, você não perder a esperança, você não perder a fé, a confiança em Deus. Não deixe que o tempo venha atrapalhar e retirar o propósito de Deus na sua vida. Não deixe que o tempo apague seus sonhos, não deixe que o tempo apague os sonhos do Senhor na sua vida, porque vai se cumprir. Nós não sabemos qual o tempo de vida nós temos aqui nessa terra, mas a certeza nós temos que se tem promessa, Deus ele vai cumprir a promessa na minha e na sua vida, e que nós possamos ouvir isso de Deus, que nós possamos tirar de nós, orarmos e pedirmos a Deus para tirar toda a ansiedade do nosso coração, toda a preocupação do nosso coração, para que quando nós formos chamados, e nós fomos chamados ali, para quê? Chamados para bodas do Cordeiro. Essa boda está sendo preparada no céu. Deus está preparando ali a vinda do Filho dele. Deus está preparando a vinda do Filho dele. Olha para você ver como que as coisas como que o tempo de Deus é um tempo. Ele não tem pressa para trabalhar. Tem mais de 2000 anos atrás que Jesus veio ao mundo e que ele disse que ele iria voltar. Os discípulos na época, as pessoas na época, já existia, já tinha a ansiedade, porque eles achavam que era naquele tempo, eles achavam que ali eles iam fazer a obra, que Jesus ia morrer, ia ressuscitar e logo ele ia voltar. Mas a Bíblia nos ensina, amada igreja, o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. Nós nunca vamos entender o tempo de Deus, porque o tempo dele é diferente do nosso. Nós nunca vamos entender os caminhos de Deus, porque os caminhos dele é mais alto do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, mais altos do que os nossos pensamentos. Então nós nunca vamos entender, não vamos procurar entender, mas vamos procurar crer, confiar e esperar no Senhor. Que nós possamos ter isso e pedir Deus para tirar essa ansiedade, não deixar que a gente venha ali juntamente ali com as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente vai no embalo e vai também ficando ansioso e vai ouvindo as coisas, vai querendo tudo muito rápido, vai querendo tudo muito rápido, e nós não iremos ter tempo para quando o Cordeiro, quando a boda estiver pronta, ali o Senhor chamar, muitos vão estar ali desatentos, como já está hoje. Muitos vão estar ali prisionados, preocupados com o que fazer aqui nessa terra, e não vão ouvir e não vão participar, porque Jesus deu o exemplo e falou que aquele homem que fez aquela boda, aqueles que foram convidados, que não entraram, que não aceitaram o convite, que eles não iriam sentar com ele, quer dizer, não iriam ter outra chance, eles não iriam ter outra chance. Então assim somos nós. A salvação é para todo mundo, todos que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, independente do que for, da pessoa que for.
galardão, seja quem for, se arrependeu do pecado e se aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, eles serão salvos. Agora, a vida com Deus, o caminhar com Deus, o proceder, o evangelizar, o chamado, isso é galardão que nós vamos receber no céu. São pessoas que são escolhidas e que têm um chamado para quê? Para pregar, para pregoar o evangelho, para viver uma vida com Deus. E ali nós teremos o galardão. Qual é esse galardão? Muitas vezes as pessoas, muitos explicam, mas só Deus sabe, porque é coisas que nós não vivemos, ninguém viveu isso para vir falar conosco dessa forma, que é isso, que é aquilo que nós vamos receber. Mas uma certeza nós temos, que o que nós fizermos aqui nessa terra, nós vamos receber lá no céu. Nós vamos receber o galardão de Deus, o que nós fizermos aqui. Então não vamos preocupar com as pessoas que nós estamos chamando, que nós estamos convidando, que não estão vindo. Elas estão sendo chamadas, não somos nós que estamos chamando, é o Espírito Santo. Elas estão rejeitando não a nós, mas estão rejeitando o chamado, não é nosso, o chamado de Deus. Elas não estão rejeitando o homem, elas estão rejeitando o próprio chamado de Deus. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que orar para elas, para que elas venham ter chance de estarem preparadas, que elas venham ter chance de receber, para que o dia que o Senhor falar, hoje é a volta, hoje é a vinda de Cristo, essas pessoas estejam já preparadas no nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que falou conosco, né? Que nós possamos guardar isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos fazer oração.